hoje queria passar-vos algo que Deus tem estado a falar comigo. Eu até falei um pouco no meu grupo de vida acerca disso esta terça-feira. E antes de projetar o título, eu gostava de reproduzir aqui um texto. Um pequeno texto, na verdade, uma frase. E eu escrevi esta palavra, fiz a palavra com base na minha realidade. Mas eu acredito que vocês, cada um de nós, tem a sua e pode adaptá-la. Amém? Então, pensa num bebê enquanto ele se alimenta e vê a dependência dele. E enquanto vês, confessa: eu sou este bebê. Se tu não me sustentares, eu não consigo dar o próximo passo. A fraqueza dele revela a minha. E o teu poder sustenta os dois. E eu li isto, algo muito parecido a isto, na verdade. E esta frase impactou-me. Quando me convidava a fazer uma oração. Diz ao Pai: eu sou este bebê. E eu olhar para o meu filho hoje, eu penso, realmente, né? Se eu não o alimentar, se nós não cuidarmos dele, lhe mudarmos a fralda, o vestirmos, se o aquecermos, ele não consegue fazer nada. E à noite, não é? Que a noite é mais solitária, agora que eu estou acordada, é um tempo em que nós pensamos muita coisa, sabem? Às vezes podemos nos sentir sozinhos, podemos nos sentir desacompanhados, não temos... Mas depois olhamos para um bebê e pensamos: eu sou este bebê. Eu posso não o ser no mundo real, né? Aqui eu sou um adulto ou uma adulta, mas eu sou este bebê para o Pai espiritual, para o Deus que é o Pai de todos nós. Nós somos esse bebê, completamente dependentes. E é engraçado porque nós a maioria das vezes tendemos a convertermos-nos, não é? E nós queremos ganhar conhecimento e crescer, e isso é bênção e é o natural. E nós devemos crescer, devemos tornar-nos mais conhecedores da palavra, mais maduros na fé, mais maduros nas atitudes, mais maduros na forma como nós lidamos uns com os outros, mas não mais maduros no que se refere ao Pai. Nós vamos ser sempre dependentes dele. E olhar para Deus e dizer-lhe: Pai, eu sou este bebê, cuida de mim. Levou-me a um texto e eu queria que nós abríssemos a palavra. Em João 15. E vamos ler logo do primeiro verso. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E se puderem, podemos repetir isto: separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E agora o verso 6 no fim. Quando alguém não permanece em mim, é jogado fora como um ramo imprestável. Seca-se, é ajuntado num montão com todos os outros e depois é lançado no fogo e queimado. Amém? Eu gostava que pudessem projetar o título da palavra, que assim o Davi já não ralha comigo, já está projetado. Amém? O sustento invisível. E porquê que eu dei este título à palavra de sustento invisível? Na verdade, o que é que está aqui a ser dito? Ele é a videira, nós somos os ramos, tudo está visível, não é? A árvore é visível, o ramo é visível, a videira é visível. Então, o que é invisível? E eu andei aqui a fazer um pequeno estudo de botânica
E achei aqui umas coisas interessantes que queria partilhar convosco. Que é, toda a árvore, não só a videira, mas as árvores em si, elas têm um fluxo que está dentro dos ramos e vem das raízes, que se chama a seiva. A seiva é como se fosse um género do nosso fluxo sanguíneo. E a seiva divide-se em dois tipos de seiva, a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta é o xilema. O que é esta seiva bruta? É a seiva que vem das raízes, são as águas, os minerais, e ela sobe pelas raízes acima até ao tronco, e aos ramos e ao fruto. E depois ela é transformada nesta seiva elaborada, que é então o floema, não é? A primeira a xilema, o segundo floema, e é o alimento completo com açúcares, que é produzido já nas folhas através da luz, que é a conhecida fotossíntese. Ou seja, quando a seiva ela vem das raízes, esta seiva bruta vem das raízes, sobe pelo tronco, vai até às folhas e através da luz, a fotossíntese, ela é transformada em alimento. Este alimento, esta seiva elaborada, faz com que as árvores deem fruto. E é interessante a parte em que a seiva ela torna-se desta seiva bruta, um material bruto, para uma coisa elaborada, não é? A seiva elaborada, através da luz. E porquê é que eu estou a trazer a seiva aqui para a videira? Porque nós lemos, não é? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produzam mais fruto. Então nós vemos as personagens, não é? Jesus é a videira, o pai é o lavrador e nós somos os ramos. E dentro da árvore flui a seiva. E eu acho interessante comparar a seiva com o Espírito Santo. A seiva, ela flui pela árvore de forma ininterrupta. Não há interrupção e não há estoque de seiva. Então, ela flui das raízes para a árvore, contorna toda a árvore, todos os ramos. E não é possível que um ramo ou uma folha faça estoque dessa seiva. Então tem que andar constantemente um fluxo, como o nosso próprio fluxo sanguíneo, que anda constantemente por todo o nosso corpo. Assim anda a seiva na videira. E é essa seiva que permite que os ramos tenham folhas e que deem frutos. E vejam a parte interessante, é que a seiva ela torna-se elaborada, essa seiva madura, quando está exposta à luz. E assim somos nós. Quando nós nos pomos à luz da palavra, nós damos fruto. Se nós nos convertermos, aceitamos Jesus como Senhor, nós recebemos a seiva bruta, não é? Recebemos a salvação, recebemos da parte de Deus, mas depois nós temos que nos expor e nos humilhar diante da palavra, aprender diante da palavra, crescer diante da palavra, sabendo que esse crescimento ele não vai ser algo que nos vai tornar autossuficientes, ele vai nos tornar maduros, mas nós não podemos ser autossuficientes, porque não dá para fazer um estoque de seiva. E assim não dá para fazer um estoque do Espírito Santo, não dá para fazer um estoque daquilo que Deus tem para nos dar, para me dar a mim e para vos dar a vocês. Nós temos que estar num fluxo ininterrupto, constantemente. E para isso nós precisamos de estar expostos à luz. Outra parte da botânica interessante é chamada a lei dos drenos. E a frase que eu tirei da internet diz assim: a seiva ela não é distribuída de forma aleatória. Ela flui com muito mais pressão para os drenos, que são os brotos novos, as partes feridas da árvore, do ramo ou os frutos em crescimento. A biologia prioriza quem mais precisa. Vejam como é magnífico isto, não é? As folhas novas, os ramos feridos, os ramos doentes, eles formam um género de um vácuo e o que faz com que a seiva vá mais rapidamente e em maior quantidade para esses ramos e para essas folhas que precisam, essas folhas que precisam, esses ramos que precisam, esses ramos que estão feridos, que são novos, que estão doentes, que precisam de um renovo espiritual.
aí a seiva flui mais rapidamente. É chamada a lei dos drenos, aqueles que precisam, que são novos. Então esta frase que eu pus no início, se nós não a dissermos, nós não vamos ter seiva mais rapidamente. E nós desejamos ter seiva mais rapidamente, amém? Nós queremos que a seiva chegue até nós com mais fluidez. Então é importante nós confessarmos: Pai, eu sou este bebê. Se tu não me sustentares, eu não consigo dar o meu próximo passo. Pai, eu sou este bebê. Eu preciso que tu derrames até mim esse fluir de quem tu és. Eu preciso que tu derrames em mim o fluir do teu Espírito. Eu preciso do teu poder. Eu preciso da tua presença. Eu preciso de ti de forma ininterrupta. Eu não quero me separar de ti. Eu não posso me separar de ti. E assim é essa seiva que atua como o Espírito Santo. E como eu disse, a parte da fotossíntese, da luz, é através dessa seiva madura que são produzidos os frutos. E como eu estava a dizer, não é? Nós quando recebemos a salvação, quando nos convertemos, nós recebemos essa seiva bruta. E nós vamos nos aprimorando. Nós vamos recebendo mais seiva, nós vamos recebendo mais conhecimento, nós vamos ouvindo palavras, nós vamos recebendo oração, nós vamos passando por experiências que nos tornam maduros. Nós pomos-nos à luz e deixamos que Deus nos trabalhe. É expor-nos à luz, é isso. É deixar que Deus nos trabalhe. Deixar e dizer e admitir: Deus, eu preciso que tu trabalhes em mim. E Deus não trabalha em mim ou em ti de uma forma, normalmente não é uma forma suave, porque se é uma forma suave, em regra não se aprende nada. Não é? Tudo que nós aprendemos assim, muito mansinho, de uma forma que não dói nada, amanhã já não nos lembramos muito. A aprendizagem ela é muito mais eficaz quando ela é feita no momento, no calor, mesmo, por exemplo, num trabalho. Qual é a melhor forma de aprender? É que a pessoa que está a delegar aquelas tarefas para ti, ela te deixe fazer e tu vais naturalmente errar. E quando erras ficas triste e preocupado porque tens que dizer à pessoa que erraste e tens que explicar à pessoa que erraste para que possam consertar o erro por ti, porque tu também não sabes consertar. Então tu aprendes e nunca mais te esqueces. Sabem, eu quando comecei a trabalhar com um tio meu. E ele fazia-me tirar fotocópias e conferir as fotocópias. E eu achava aquilo muito estranho. E vamos ver se está tudo igual. Obviamente está tudo igual, não é uma fotocópia. Mas foi ali, por intermédio daquele trabalho, que eu aprendi tanta coisa que eu faço hoje. E hoje ele ainda continua a trabalhar, mas é uma pessoa com bastante idade. Não sei quantos anos tem, mas 80 e tal. E ele hoje já se chateia porque há coisas que ele já não consegue fazer, há coisas que às vezes não se lembra. Às vezes chateia-me a mim, eu chateio a ele. Mas é interessante, e eu lembro-me que tantas vezes que vinha da faculdade ele me ensinava coisas, que eu chegava lá com os livros abertos e dizia-lhe: ó tio, pode-me explicar isto aqui? E ele sempre com tanto carinho explicava, porque ele gosta de explicar e é um ótimo professor. Mas eu dizia isto, ele deixava-me fazer. E talvez não me lembre em concreto de situações em que eu tenha errado, mas com certeza errei. E não com ele, não é? Mas em outras situações lembro-me, não é? E aquelas em que eu aprendi por causa do erro, eu não me esqueço mais. Às vezes que tive que pagar, ainda por cima no meu tipo de trabalho, às vezes tenho que pagar multas. Quando me esqueço de entregar alguma coisa, às vezes tenho eu que pagar. Então é assim, como dói sempre um bocadinho, é raro me esquecer do que eu aprendo. E é assim que nós aprendemos. É mais fácil aprender quando dói. É mais fácil sermos transformados quando dói. E às vezes, Deus permite essa dor
para que nós possamos aprender sem nos esquecer. Às vezes Deus trabalha assim. Outras vezes pode trabalhar de uma forma mais suave e deixa-nos andar, não é? A aprender, vamos aprendendo. Hoje erramos, amanhã voltamos a errar, depois daqui a 3 dias já erramos só 75%, depois 50%, depois 25%, até que estamos top, já podemos ir embora. Mas muitas vezes eu diria, e se calhar vocês concordam, que aquilo em que nós mais mudámos e fomos transformados foi a situação que Deus nos pôs no fogo, nessas situações que doem. E nós nunca mais esquecemos. Amém? Então a folha é exposta à luz, há a fotossíntese e o fruto nasce. E a mesma coisa é como nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que amam a Deus, que amam o Pai, que permanecem na videira, nós somos expostos à luz e o fruto nasce. Então nós podemos ter, sim, a nossa conversão, nós podemos sim dizer-nos cristãos e podemos dizer que aceitamos o Senhor e que o amamos e continuamos com esta seiva bruta, esta coisa que vem da raiz e é só água e mineral. Ou então podemos nos expor à luz e dar fruto. Muito fruto, bom fruto, fruto abundante. Fruto que serve para o outro comer, fruto que serve para sustentar o outro, através da videira, em que a seiva fluiu para o ramo que somos nós. O fruto saiu do ramo em que tu estás, o ramo que tu és, e tu sabes, não fui eu que produzi este fruto. É o Espírito Santo numa experiência ininterrupta, porque eu nunca deixo de estar na presença dele, eu nunca saio da presença dele, eu não quero, eu jamais, não posso viver sem ele. Então o meu ramo, ele deu este fruto, e o fruto alcança outros, mas foi porque a seiva fluiu em mim. E no texto, podemos voltar a reproduzir. No versículo 4, por favor. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem dar frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse sim, produzirá muito fruto. Porque separados de mim, vocês não fazem coisa alguma. E podem repetir outra vez. Separados de mim, vocês não fazem coisa alguma. Eu ouvi pouca gente. Há quem faça separado. Vamos repetir mais alto? Separados de mim. Misericórdia. Olha que aqui diz que o ramo, que o lavrador corta o ramo. Estes versículos aqui falam várias vezes em permanecer. E a palavra permanecer, ela no grego é meno e significa estabelecer morada, habitar, não sair do lugar. Estabelecer morada, habitar, não sair do lugar. Então o que é que Jesus nos convida aqui? Olha, morem na videira. Façam da videira a vossa casa. Não saiam da videira, porque vocês, ramos, sem mim, nada podem fazer. Então, permaneçam aqui. Não é um permanecer, olha, fica aqui um bocadinho. Não é? Ou então, às vezes, aqui na igreja, não é? Os ministérios chamam, olha, permanece até ao final do culto e depois vamos dar um recado. Não é esse permanecer. Porque nós ficamos até ao final do culto, ficamos até ao final da reunião, ficamos até ao final do dia do trabalho, mas Jesus convida-nos a morar. Habita aqui, faz morada aqui. Não é permanece por um tempo e depois vai embora. Não, habita, fica aqui, mora aqui. Não te separes jamais, por ocasião alguma, de quem eu sou. E voltamos à dependência.
Então ela é uma dependência, mais uma vez, em tempo real. Não dá para, agora eu estou aqui, depois vou visitar ali outra videira, o ramozinho, vamos visitar a videira do lado e vamos visitar a videira da direita, da esquerda, de trás, da frente. Não, eu sou um ramo que habita naquela mesma videira. E às vezes é isso que nós queremos fazer. Nós queremos ser um ramo. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou dedicado, hoje eu estou fervoroso, hoje eu oro, hoje eu jejuo. Hoje eu amo ao Senhor com todo o meu coração. E amanhã eu duvido dele. Amanhã eu não creio que ele é o Deus que diz que para ele nada é impossível. Amanhã eu já não creio assim tanto. Eu sou um ramo, de certa forma, independente. Mas não é possível, porque não é a isso que Jesus nos convida. Quando ele diz permanecer, mora neste lugar. Faz morada aqui, não saias do lugar. Inclusive, não é? Uma daquilo que significa é não sair do lugar, permanecer, não sair do lugar. Então não dá para ser de vez em quando. E nós queremos que seja de vez em quando, muitas vezes. Nós queremos ter níveis de permanência. Hoje eu estou mais perto, amanhã eu estou um bocadinho mais longe. Jesus convida-te a permanecer. Jesus convida-te a fazer morada, a ser um com Ele, para que Ele possa deixar fluir esta seiva que dá vida, para que Ele possa deixar o Espírito Santo fluir em ti, porque se tu te separas um bocadinho que seja, porque há coisas que não dá para ser um bocadinho, é como a obediência. Eu ou sou obediente ou não sou obediente, não há uma obediência parcial. Ou eu faço, ou eu não faço. Ou eu obedeci, ou eu desobedeci. E às vezes, tantas vezes que queremos fazer, não, mandaram-me fazer X coisa. E eu fiz uma parte. Não desobedeci. Eu fiz. Não, mas não foi isso que eu te mandei fazer. Mandei-te fazer isto. E como eu fiz uma parte, considero-me obediente. Mas isso é desobediência. E o permanecer é a mesma coisa. Ou eu permaneço, ou eu habito, ou eu não habito. É como o pastor até costuma dar o exemplo do muro, não é? Ou eu estou, ou se eu já estou em cima do muro, eu já não estou. E eu com isto não quero dizer que nós não podemos falhar, não podemos ter momentos tristes, não podemos ter momentos em que choramos e questionamos ao Senhor. Não é isso. Não é sobre isso, porque eu sei que isso é real e acontece. Mas nós não podemos viver nisso. Não, hoje eu estou triste, então eu fico triste. E hoje estou um bocadinho afastado da videira, porque eu estou triste. Não, eu hoje estou triste, então hoje é que eu estou mais perto da videira. Hoje aconteceram coisas que eu não gostei, então eu hoje estou mais perto da videira. Hoje trataram-me mal, então eu hoje estou mais perto da videira. Hoje as coisas não correm bem, então eu hoje estou mais perto da videira. Porque quanto mais nos afastamos, mais longe estamos. É óbvio, não é? Mas às vezes as coisas óbvias, há quem não as entenda. Então se nós estamos, quanto mais longe estamos, mais afastados estamos. Caso ainda não tenhamos percebido, isso acontece. E o que é que acontece a esses ramos que crescem, não é? Eu não consigo confessar, eu sou este bebê. E o ramo cresce, torna-se conhecedor, maduro, sábio e faz um estoque de seiva. E depois o que é que acontece? Ele seca, ele fica seco. Porque não dá para fazer estoque de seiva, não dá para fazer estoque de Espírito Santo, não dá para fazer um estoque de Deus. O poder de Deus, o Espírito Santo, ele é ininterrupto. Eu não posso aceitar hoje e dizer a Deus, eu hoje aceito-te, eu hoje quero-te, eu hoje amo-te. Eu hoje quero que tu perdoes os meus pecados.
e amanhã continuar na mesma vida, amanhã ter as mesmas atitudes. Não pode ser. E esse ramo orgulhoso, porque acumulou a seiva, fica seco e é cortado. E às vezes nós dizemos, como assim? Como é que eu posso ser cortado? Porque eu já estou aqui há tanto tempo. Eu conheço tão bem o Pai. Eu faço tanta coisa. Só que eu fiz um estoque de seiva. E não deixei o novo de Deus entrar em mim todos os dias. Não me expus à luz que faz com que o fruto nasça e o fruto deixa de nascer. Porque o ramo seco não dá fruto. O ramo cortado não dá fruto. E o fruto não é só vidas novas, não é só pessoas convertidas. O fruto é a nossa transformação. O fruto é quem eu me torno, quem Deus me está a tornar. O quanto de seiva eu deixo fluir em mim para que Deus me transforme por completo. Sobre este permanecer, eu lembro-me da parte do vácuo, daquela parte da botânica que diz que a seiva ela não flui de forma aleatória. Isso é interessante, porque Deus ele não faz nada ao acaso, já viram? Não flui de forma aleatória. Os ramos que precisam, a folha que precisa, a folha que quer brotar um fruto. A folha que quer dar fruto, o ramo que quer dar fruto. Ele quer tanto. E faz esse género de vácuo. Ele reconhece como ferido, como dependente. Eu preciso dessa seiva que vem da raiz. Eu preciso. Então a seiva ela flui mais rapidamente, mais abundantemente. E o fruto nasce. Porque nós nos reconhecemos como dependentes. Nós somos capazes de olhar e dizer, eu sou este bebê. Ontem lá no retiro, o pessoal que estava no louvor a tocar, eles cantaram uma música que eu não a conhecia e só me lembro da primeira frase. Mas dizia, nós estamos a confundir tudo. Estamos confundindo tudo. E o resto era nesta sequência, que nós estávamos a confundir como era a adoração, que nós estávamos a confundir como fazer as coisas. E às vezes quando Deus me falou ao meu coração acerca disto, eu pensei, nós confundimos tudo. Porque nós às vezes achamos, como eu disse no início, não é? Eu adaptei à minha realidade e vocês podem não fazer à vossa. Eu às vezes estou parada com um bebê nos braços e tenho que o alimentar e não posso fazer mais nada, porque ele está ali ao meu colo. E às vezes nós estamos no trabalho 8 horas, 10 horas, 12 horas. Às vezes nós trabalhamos por turnos e não podemos vir congregar, não podemos ir a um grupo de vida. Às vezes nós temos tanta coisa para fazer. Um casamento para cuidar, pais para cuidar, filhos para cuidar, o que vocês quiserem. E pensamos, não, eu não consigo ter uma vida devocional boa, porque o meu tempo não permite. Eu não consigo. Como é que Deus vai falar comigo se eu não me posso debruçar aos pés dele? Não, Deus fala quando nós estamos a cuidar de um bebê e ele te diz, tu és este bebê. E às vezes nós achamos, não, como é que eu vou fazer uma devocional? Eu preciso que o meu bebê durma. Eu preciso que alguém cuide do meu bebê. Eu preciso de pôr o bebê na creche. Eu preciso de fazer tanta coisa. Eu preciso de ir trabalhar. Eu preciso. Eu não tenho tempo para Deus por causa das tantas coisas que eu tenho para fazer. E às vezes Deus está a falar contigo no meio dessas coisas que tu estás a fazer. E tu olhas para essa coisa tão ordinária, tão comum, e não vês o Senhor a falar contigo. Não vês o Senhor a dizer-te isso, olha, eu sustento os dois. Por mais triste, abatido, abalado que tu estejas, olha para Ele e vê. Tu és esse bebê.
E se tu não fores assim como Ele é contigo, tu não podes dar o próximo passo. Eu acho que a frase dizia isso, não sei. Podem reproduzir outra vez, se faz favor. Se tu não me sustentares, eu não posso dar o próximo passo. E quantos passos nós damos sem o sustento de Deus? Essa vez que nós crescemos, essa vez que nós recebemos, ou achamos que recebemos tanta seiva e já temos tanta acumulada. Eu já tenho tanto de Deus em mim. Eu já tenho tanto. Deus já falou tanto comigo. Eu vivo tanto nessa experiência que Deus falou comigo, que Deus fez em mim. Eu lembro-me há uns tempos atrás que Deus me deu um género de um sonho. E eu vivi um período naquele sonho, porque aquele sonho para mim foi talvez das melhores experiências que Deus me tenha dado. E esse sonho, essa revelação que o Senhor me trouxe nesse sonho, ela trouxe-me uma força e uma confiança para viver coisas difíceis e duras, porque eu lembrava-me daquilo que o Senhor me tinha dito naquele sonho e daquilo que Ele me tinha mostrado. Mas agora já passou. Ele já me sustentou. Já passou. Eu quero outro sonho. Eu não quero essa seiva, porque essa seiva já é velha. Eu quero esse outro sonho. Eu quero mais revelação. Eu quero ser transformada noutra área. Eu quero outra coisa diferente. Eu gostei muito daquilo que o Senhor me disse, daquilo que o Senhor me trouxe. Mas eu preciso de mais. Eu quero mais. Eu quero novo. Porque eu não fiz um estoque de seiva e fui colar-me a outra videira. Eu quero permanecer na videira verdadeira. Eu quero estar aqui. Eu quero habitar aqui. Não sair deste lugar. Então eu preciso ter sempre mais. Não dá para cortar o fluir de Deus. Não dá para interromper. Eu preciso de me posicionar e pensar, isso não dá para interromper. Então eu não posso viver, a maioria de nós não pode, ou todos nós, não é? Porque mesmo aqueles que se dedicam à obra por completo, eles têm afazeres pessoais, não estão sempre aqui aos pés do altar a dizer Deus, flui constantemente o Espírito Santo em mim. Às vezes pastores arrumam a cozinha, não é? Passam a ferro. Pois, sim, todos os dias, diz a pastora, só para vocês saberem. Não é? Então, todos nós temos afazeres. Todos nós temos coisas a fazer. Deus não vai falar só contigo no teu quarto de oração perfeito. Deus não vai falar contigo quando tu estás sentado, quando tu te dedicas 40 minutos, 60 minutos do teu dia exclusivamente. Não é só aí que Deus fala. Claro que é bom e agradável. Mas Deus fala sempre. Deus fala nessas coisas comuns. Nessas horas em que tu estás desesperado porque estás a fazer uma coisa que não querias. Nessas horas em que vem um desespero porque eu estou num sítio onde eu não queria estar. Estou a fazer uma coisa que eu não queria. Estou sozinha. Estou sozinho. O Senhor vem e diz-te alguma coisa. E Ele a mim disse-me, tu és esse bebê. Tu és esse bebê. A dependência dele é a tua. Se eu não te sustentar, tu não dás o próximo passo. Então para de reclamar. Então para de achar que estás sozinho, sozinha. Para de achar que aquilo que estás a fazer é muito difícil. E que ninguém faz por ti. Porque há coisas que temos que ser nós a fazer. Mas nessas coisas difíceis, Deus está lá. Sabem, há um versículo engraçado na Bíblia que diz que o pastor tem um cuidado especial com as ovelhas que amamentam. Vocês já viram? Eu, mais uma vez digo, não é sobre isso. Não é sobre maternidade ou paternidade. É sobre dependência. O pastor, o pai, ele tem um cuidado especial com aqueles que dedicam
o seu tempo para darem honra e louvor em tudo o que fazem, em tudo o que eu faço, no meu trabalho, a cuidar do meu irmão, da minha irmã, na escola, onde vocês quiserem, nesse tempo que é um horror para vocês, nesse tempo que eu não quero dedicar, Deus fala contigo, Deus manifesta-se e talvez, eu arrisco-me a dizer, às vezes Ele manifesta-se mais nos momentos perfeitos de devocional. Às vezes Ele manifesta-se mais do que nas vezes em que nós temos a Bíblia perfeita e tudo é perfeito naquele lugar, o ambiente, pomos um LED no quarto e formamos o ambiente e estamos ali. E às vezes nós estamos ali, sabem para quem? Para nós mesmos. Às vezes eu estou ali porque eu gosto de ter uma Bíblia à frente bonita, de sublinhar. E olhem que eu gosto disso também. E às vezes eu estou ali para mim mesmo, para mim mesma. E o Senhor não tem nada para falar. Porque Ele usa os momentos do teu dia-a-dia, do teu cotidiano, das tuas fraquezas. Como é esta parte da seiva ir para os ramos que precisam mais. Porque é no meio dessas fraquezas que Deus deixa fluir a seiva de uma forma mais abundante, mais rápida. E tu entendes coisas que não entendias nesse momento perfeito. Porque nesse momento perfeito tu não precisas de nada. E algo que eu não sei se vi ou ouvi, li ou ouvi, algo deste género, que só aquele que sabe que é pecador consegue reconhecer Jesus como Salvador. Só aquele que sabe que peca. Porque se eu não sei que eu peco, não sei quais são os meus pecados, não sei quais são as minhas fraquezas, para que é que eu preciso de Salvador? Porquê é que eu preciso de um Salvador se eu sou perfeito? Então eu preciso de reconhecer as minhas fraquezas, os meus pecados. E só assim eu posso ser sincero quando digo, eu preciso de Jesus Cristo, aquele que me salva. Porque se eu chegar e não vir as minhas falhas e os meus defeitos, eu não preciso de um Salvador. Embora eu precise na mesma, mas eu não consigo ver, eu não consigo reconhecer verdadeiramente. Então eu preciso de saber quais são as minhas falhas, quais são os meus defeitos, quais são os meus pecados. E assim eu vou dizer com sinceridade no meu coração: Jesus, eu preciso que tu me salves desta vida, deste lixo onde eu estou, desta vida que eu não quero mais estar. Sê o meu Salvador, porque eu não consigo. Vem e salva-me, porque eu não posso. Sê a minha videira, porque eu não quero ser videira. Eu quero ser um ramo e quero ser totalmente dependente de ti. Eu quero permanecer em ti. Eu quero estar em ti. Eu quero viver em ti. E quando nós nos colocamos assim, é um canal aberto. Há um canal aberto. Ininterrupto. Nunca para. Mas eu preciso de me colocar nessa posição. Eu preciso de ser esse bebê. Eu preciso de ser esse ser dependente. E quando Deus me dizia isto, eu pensava, Senhor, mas será que isto não é contraditório? Porque a tua palavra, ela também diz que nós devemos crescer, que devemos deixar nos alimentar com leite e passar a alimentar-nos com comida sólida. Então como assim? E o Senhor, Ele acho que é tão maravilhoso. É que não tem a ver. Esta seiva não é leite, é dependência. Eu posso ser maduro e ter conhecimento, posso crescer em atitudes, posso melhorar as minhas atitudes, ser transformado e mesmo assim ser dependente. Aliás, não posso, eu devo. Eu devo continuar a ser dependente, mesmo quando eu como um alimento sólido. Eu não vou a Deus pedir leite, eu vou a Deus pedir sustento. Eu vou a Deus pedir e dizer-lhe, eu sou este bebé. Não porque como alimento líquido, não porque como leite, porque bebo leite, mas sim porque eu preciso dele. Porque é através dele que eu me tornei quem eu sou. É por ele que eu sei o que eu sei. É por ele que eu agora sou maduro. Porque existe um fluir constante. Eu como comida sólida.
Mas eu não deixo de ser dependente. Eu não deixo de ser este bebê. Eu cresci. Eu sou um ramo já velho naquela árvore. Mas mesmo os ramos, os mais antigos, o primeiro ramo dos primórdios da videira, ele é dependente. Ele continua a precisar que a seiva flua. Então a dependência e a autossuficiência são coisas opostas e não têm a ver com comida sólida. Eu posso ser dependente e ser maduro. Eu posso comer comida sólida e mesmo assim reconhecer-me como dependente de Deus. Porque como eu disse no início, não é sobre um bebê, não é sobre maternidade ou paternidade. É porque eu estou a adequar à minha realidade. E eu peço que vocês adequem à vossa. Não é sobre bebés, não é sobre maternidade, não é sobre paternidade. É sobre dependência, ser dependente. Embora sejamos crescidos, embora estejamos aqui há muitos anos, há muito tempo, embora já tenhamos recebido vezes sem conta este fluir da seiva, eu já conheço a seiva. Eu sei que ela vem, que ela volta. Eu sei que aquele ramo que vai nascer agora tem mais seiva. Eu sei tudo. Mas mesmo eu sabendo isso tudo, eu sou um ramo que precisa da seiva. Só que eu já conheço, eu até posso dizer ao amiguinho do lado, olha, agora, como vais dar o primeiro fruto, a videira vai-te dar um bocadinho mais de alimento. Mas tu precisas de te expor à luz. Espero que estejas bem exposto à luz solar, que seja para um lado em que o sol está a bater de forma forte. Eu preciso de ser dependente, mas eu já sou um ramo maduro. Eu já sou um ramo conhecedor. Eu já sou um ramo com muita sabedoria. Eu já sou um ramo com muitos anos desta árvore, mas eu preciso de ser um ramo que não se cansa da árvore, que quer permanecer na árvore, que quer estar na árvore, que quer receber a seiva. Então não é contraditório. Quando eu falo de leite, não falo de continuar a beber leite e nunca crescer. Falo de ser dependente. Estou a falar de sermos esses bebés que sabem que é o Pai quem sustenta. E eu penso, quantas vezes nós andamos sem Deus nos sustentar? Quantas vezes nós acumulamos todo esse conhecimento e agimos por aquilo que conhecemos? Eu partilhei isso há uns tempos no grupo de vida. Às vezes nós ouvimos palavras, nós congregamos numa igreja e nunca lemos. Então tudo aquilo que nós ouvimos, para nós é absolutamente de verdade. Seja na igreja, seja na internet, porque aquilo faz sentido. Agora, recentemente, nós temos um curso na igreja que é o CMC, Curso de Maturidade Cristã. E foi introduzida uma nova disciplina acerca de ética. E eu achei essa disciplina interessante. Porque a ética e a moralidade, elas falam muitas vezes de coisas mundanas, não é? Aquilo que é bom ou mau é a parte moral, a ética. Eu separo o que é bem ou mal, não é? Eu não devo roubar. É um pecado, mas também é moralmente errado. Sim? É eticamente errado. Então, o mundo e Deus, eles concordam nisso, não é? É eticamente errado roubar e é pecado roubar. Mas há coisas que o mundo não concorda com Deus. Há coisas que são eticamente corretas que Deus não concorda. Então, eu não posso ser só moralmente correto ou eticamente correto. Eu tenho que agradar a Deus. E às vezes nós, por causa dessa ética e desses conceitos do mundo, que cada vez estão a circular com mais frequência e mais fluidez em todo o país, em todos os países, na verdade, em todo o lado. Há uns tempos atrás, não sei, há 2 anos ou assim, a Eunice, ela pedia oração por causa da questão das casas de banho mistas nas escolas, não era? Há 2 anos? O que é que aconteceu? Aqui, pelo menos em Portugal, não sei se noutros países, as casas de banho
eram de homens e mulheres, meninos e meninas na escola, e passou a ser permitido que os meninos ou as meninas que se considerassem do sexo oposto, ou seja, a menina que achava que era menino e o menino que achava que era menina, fosse à casa de banho do sexo oposto. E nós oramos aqui na igreja para que Deus não permitisse isso. Porquê? Porque isso vai contra aquilo que agrada a Deus. Mas eticamente é correto. Não é crime um rapaz ir à casa de banho das raparigas. Hoje em dia. Não é crime, não vai preso. Nem sequer leva um ralhete. Não é? Nem sequer, porque pode ir. Então há coisas que são eticamente corretas, mas nós, enquanto filhos de Deus, não concordamos. E muitas vezes a ética e a moral, ela distorce aquilo que nós pensamos. Porque como nós não nos pomos à luz da palavra, nós achamos que como é moralmente correto, também agrada a Deus. Também posso fazer. Também me é lícito. Eu também posso, porque não é crime. Mas há coisas que não são crime, mas são pecado. Eu falava sobre dependência. Isto, afastei-me um bocadinho do que eu estava a dizer, mas a independência, ela torna-se nisto. Porque quando nós não somos dependentes, quando nos tornamos independentes, vemos muita coisa além da videira. E a independência, ela faz com que nós possamos estar enganados e sermos enganados pelo mundo. Eu agora, quando vinha no carro, eu pus um louvor que ele diz assim: dá-me olhos de pomba. Uma devoção que não tem distrações. Para que eu possa só... Porque a pomba, ela olha para o amado sem distração. Vocês já viram aqueles zinhos de duas pombas, não é? Uma macho e uma fêmea, olharem assim uma para a outra. Todos românticos. Porque a pomba, ela não desviou o olhar do amado. Então o louvor diz isso. Dá-me esses olhos de pomba. Uma devoção sem distrações. Isso só pode acontecer quando nós estamos ligados à videira, com esta seiva a fluir ininterruptamente. Isso só pode acontecer quando eu amo o Senhor, quando eu quero permanecer. Isso só pode acontecer quando eu pego no meu orgulho, aquele que me fez fazer aquele estoque que eu falava, e pego nesse estoque todo e deito fora, porque eu não preciso de fazer um estoque de Deus. E esse toque de Deus, ele deixa de ser Deus e torna-se um ídolo. Então eu preciso de deitar isso fora. Eu preciso de deitar tudo isso fora. E saber que a fonte, eu tenho acesso a ela. Eu tenho um acesso à fonte que jamais acaba. Aquele louvor que nós cantamos, não é? Se tu soubesses quem te dá de beber. Então expõe-te a isso. Deita essa seiva fora que tens acumulada. Seja ela orgulho, seja ela conhecimento, seja ela um perdão. Deita fora. Deita fora e permite-te viver na videira com esse fluir novo diário. Esse fluir ininterrupto. E mais do que viveres na videira, diz-lhe: Pai, eu sou este bebê. Se tu não me sustentares, eu não consigo dar o próximo passo. E infelizmente, tantos de nós damos o próximo passo sem Ele. E depois queixamos-nos porque é que não temos, porque é que temos a vida que temos. Depois queixamos-nos porque é que nos expõem às coisas que nos expõem. Depois murmuramos. Isso tudo porque eu dou tantos próximos passos.
sem pedir o sustento de Deus, sem reconhecer que, embora maduro, embora um comilão de comida sólida, eu preciso da seiva. Eu preciso de depender de Deus. Expõe-te a isso.